Cultura Racional, Universo em Desencanto, 11º fascículo da tréplica, página 86. O que é a natureza? E agora, as vendas das vistas de todos tiradas, e todos enxergando as coisas pelo lado real, e vendo que tudo isto que existiu foi mais que natural, que tinha que existir para a lapidação do animal racional, para chegar a entender e compreender quem és tu, que não sabia, e o eu da mesma forma. Então, foi preciso toda esta lapidação, para que o animal racional, depois de bem lapidado, pudesse entender tudo e compreender com mais facilidade. Porque, da maneira que viviam, depois de bem lapidados, sentiam que este mundo surgiu de outro, e que este outro é que podia dizer o porquê deste. E este outro é que podia dizer a causa da existência deste, porque chegaram à conclusão que não há efeito sem causa. Se existe este mundo, tem que existir o outro que deu origem a esse. Então, só o outro mundo é que pode dar todo o esclarecimento da origem e causa desse mundo que habitamos. E se nós somos racionais, é porque o mundo que deu consequência a este é racional. Existe então o racional puro, que é o outro, e o racional impuro, que somos nós. Nós somos racionais porque somos de origem racional. E assim, pelo desenvolvimento, chegar à conclusão de não haver efeito sem causa, e neste grau de adiantamento tinham condições de entender perfeitamente a existência do mundo racional, a causa desse racional inferior, que é a humanidade. O racional inferior é o racional de matéria. Para existir o inferior, tem que existir o superior. O racional superior de um mundo superior ao nosso. Se existe o racional inferior, é porque existe o racional superior. O superior é a causa do inferior. Desta maneira, precisou esta grande lapidação para chegarem a este entendimento da causa, que é a consequência do feito, por não haver efeito sem causa, para que tivessem perfeita lucidez de entenderem, compreenderem e interpretarem as coisas. Foi necessário toda essa lapidação para que pudessem ter verdadeira convicção de um mundo superior a esse, causador desse, o mundo racional, para depois desta convicção poderem entender e compreender como voltarão ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, como poderão voltar, de que maneira, de que forma, de que jeito. Então tiveram que passar por esta lapidação toda, para poderem ter o entendimento perfeito das coisas. Se existe o racional inferior, é porque existe o racional superior. Se existe este mundo inferior, é porque existe o mundo superior a esse, e o mundo superior a esse é o mundo racional. Se existe deformação racional, é porque existe a pureza racional. Como é que, depois de puros, limpos e perfeitos, puderam ficar assim? Não ficaram assim como são. Passaram por uma outra formação que foi extinta, muito diferente dessa. Esta deformação não foi feita de repente, para passarem de puros a deformados. Não, passaram de puros, no entrar pelo pedaço, que não estava pronto para entrar em progresso, e vieram lentamente progredindo como puros. E como puros, no progresso, começaram a ir perdendo as virtudes muito naturalmente, sem sentir, e terminaram como puros, se extinguindo em cima da planície. Se extinguiram porque foram perdendo as virtudes, e as virtudes se reunindo e se transformando em vidas diferentes. Começaram
como puros e se extinguiram como puros. Mas a pureza não podia terminar. A pureza não terminou. A pureza se transformou em outras vidas, porque tudo se transforma em vidas diferentes. Perderam as virtudes, foram perdendo as virtudes e as virtudes se transformando em vidas diferentes. Então, a pureza não se acabou, se transformou em outras vidas diferentes. A causa foi entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Foi usarem a vontade, pois a vontade é livre, como até hoje é livre. Então a pureza se transformando em outro campo de vida, e esse campo de vida se transformando num foco de luz, e esse foco de luz começando a esquentar, e se transformar em um corpo em curto, e por se transformar em curto, esquentou demais pelo curto das consequências das transformações, e esquentou, e ficou com aparência de fogo, mas não é fogo. Se fosse fogo, destruía tudo, queimava tudo e virava cinza. Não é fogo, e sim um corpo encurto e aquecido de uma tal maneira que parece fogo. O aquecimento dele parece fogo, mas não é fogo. Se fosse fogo, já há muito teria virado cinza, e de forma que, no primeiro ciclo de vida, as virtudes perdidas dos que vinham progredindo se transformaram em outro corpo de vida, que é o Sol. E esse Sol gerando vidas, e essas vidas se transformando em uma infinidade de vidas, porque tudo se transforma sempre para classes inferiores, pelo enfraquecimento, para verem que os puros não se deformaram de imediato em racionais inferiores, e sim os puros se transformaram em um foco de luz que é o Sol, das virtudes que os racionais vinham perdendo, essas virtudes se reunindo, cada vez crescendo mais e com o tempo se transformando em um corpo de luz. Então, os corpos dos racionais puros, limpos e perfeitos, se transformaram em um corpo de luz. Esse corpo de luz deu causa ao racional inferior. Então, o corpo de luz, que são as virtudes dos racionais reunidas, é um corpo racional transformado em um corpo de luz. E esse corpo de luz transformado é que deu causa a essa deformação racional, por o corpo de luz ser de origem racional. Essa é a segunda deformação, é a segunda transformação, é a segunda degeneração, para verem que não foram de racionais puros e limpos que mudaram imediatamente para bichos racionais. Não, tudo veio se transformando para vidas diferentes racionalmente. Não foi de racional puro, limpo e perfeito que de lá viessem logo ser racionais inferiores. Então, o primeiro ciclo de vida da transformação foi os racionais perdendo suas virtudes, que se reunindo deu origem ao corpo de luz, que se chama Sol. E esse corpo de luz deu causa à vida que formou a vida material, onde tudo se transforma. Então, existe este ciclo de vida inferior, que é o terceiro ciclo de vida. Existe o segundo ciclo de vida superior, que foram os racionais perdendo suas virtudes, que se transformou num foco de luz. E existe o primeiro ciclo de vida, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. A vida eterna e as duas vidas em transformações. A dos racionais que perderam as virtudes, a segunda vida e a terceira vida, a transformação da matéria, e a primeira vida, a vida racional. Mas muitos, por ainda estarem muito atrasadinhos, muitos por serem ainda lapidados, e os que
estão por serem lapidados, são muito adiantados e, por serem adiantados, não dão conta, muitas vezes, dos seus erros. Então diziam: eu não me conformo, como é que, de puros que éramos, iríamos ficar como somos? Não é possível isto. Isto não tem cabimento. Assim, se dá com os adiantados que criam confusões onde elas não existem, não sabe esperar a escrituração aprontar para lhe esclarecer o que é preciso saber. E assim hoje, todos, riquíssimos de felicidade, por saberem com perfeição de onde vieram e como vieram ficar nas condições que estão, e como dessas condições poderão voltar à vida eterna, o mundo racional, o corpo de energia racional, que acompanhou a deformação racional, a causa dos vírus de origem racional. Esse corpo, por meio da energia racional adquirida pelo conhecimento de cultura racional, volta esse corpo de energia racional ao seu verdadeiro estado natural de racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, a vida eterna. E dessa maneira cessa a origem do ser racional na Terra, por a fábrica dos vírus voltar ao seu mundo de origem, que é o corpo de energia racional. Não havendo a fábrica, que é o corpo de energia racional, que é a fábrica dos vírus, da formação do corpo do animal racional, não existindo mais este corpo de energia aqui na Terra, não existirá mais seres humanos. E assim, as transformações sempre em evidência, por tudo se mover desta maneira, dia e noite, noite e dia, acompanhando a movimentação noite e dia, por ser uma máquina degenerada, tocada pelo calor e pelo gelo magnético. O gelo de consistência magnética é o gelo que gera vidas. Então está nesse gelo a consistência magnética e que, derretendo, se transforma em líquido de ação magnética. E dessa forma, as evoluções naturais da natureza nunca pararam para o progresso dos acertos e de tudo que deva chegar em seu perfeito lugar. E por isso, tudo evolui, emana-se, cresce, refloresce, frutifica-se e fortifica-se com suas sementes para a formação de outras vidas, de outros seres, pelas sementes dos vírus e germens criados que se multiplicam em formação de novos seres em ação de vida, na mesma tarefa de conformidade anterior, prosseguindo a rotina de chegar um dia ao seu lugar verdadeiro. E tudo é assim, e de forma que a natureza, com a sua evolução, não para, é noite e dia, dia e noite em formação dos seus feitos. E por isso aí estão os seres da natureza, gerados e criados, por tudo isto estar em evolução noite e dia, porque tudo tem vida e essas vidas se transformam em multiplicações de vidas de classes inferiores, por tudo ir perdendo a consistência, por ir tudo envelhecendo, vai enfraquecendo e assim degenerando. Dessa forma vai se multiplicando, tomando formas menores e, por serem menores, inferiores, entrando cada qual em suas classes, por tudo ir se poluindo cada vez mais, até chegar ao ponto de perfeita lapidação, de ter entendimento de tudo e ter noção, mais ou menos, do que faz. Depois dessa noção em diante é que faz o seu julgamento do que deva se decidir. E nesse julgamento faz a sua opção, ou para baixo ou para cima, ou sobe ou desce, opta pela sua escolha.
Ninguém é obrigado a subir para o seu mundo de origem. Sobem aqueles que querem subir, e outros querem descer para outras classes inferiores a que estão. E por isso tem os que fazem por onde subir, e os que não querem nem tomar conhecimento de subida nem de descida, como quem diz: eu sei quem sou, sem saber de onde veio, sem saber porque assim é, mas a pretensão julga ser aquilo que não é, pensa ser o que não é e desce a hierarquia da deformação, pela imprudência de não querer tomar conhecimento de coisa alguma em seu benefício. E, se tomar, não prossegue, porque os interesses materiais são mais do que tudo para si mesmo. Desta forma, julga a matéria em primeiro lugar e sempre a matéria, e o resto que existe são coisas sem importância, como quem diz: dar importância a quem quer perder tempo com coisas aí de cima não tem nada. O tudo está é aqui na matéria é que está tudo, é a matéria em primeiro lugar, porque a matéria para nós é tudo, e aí em cima é completamente tudo vazio, e assim cada qual com o seu ponto de vista, ainda tendo que passar por uma lapidação maior, porque nesta classe de animal racional ainda não deu para lapidá-lo, achando que o sofrimento da vida material é pouco ou nenhum, e por isso se acomoda, dizendo que a matéria tudo é, e aí para cima nada é. São pontos de vista de verdadeiros doentes mentais, com aparência de bons, e que ficam variando tanto que não sabem o que dizem e muito menos o que fazem. E é por isso que existem as duas classes, a de bicho racional e a do animal racional. O animal racional sobe porque se anima a conhecer tudo de princípio a fim e olha para cima. Esses sobem porque vão até o fim da escada, vai até o fim do conhecimento. A escada do bicho é a escada de descida, porque o bicho só olha para baixo, preocupado com a matéria. A preocupação do bicho é somente a matéria. Então o bicho desce os degraus da matéria, que é a hierarquia de classes, porque existe bicho para tudo, os bichos monstros, os bichos selvagens, por os bichos serem materialistas. Pensam como bicho e seguem as classes de bicho por viverem como bicho e não se interessam por coisa alguma, nem querem saber da vida humana, da origem do mundo e sua criação. Isso não interessa. Acha que já sabe muito. Acha que já sabe demais. Acha que não precisa conhecer mais nada, nem saber mais nada. Acha que o que já sabe tem condições de viver. Acha que para viver já tem de sobra e que não precisa mais estar se incomodando em coisa alguma. E não precisa mais querer saber mais nada. O que eu já sei já chega para mim viver, e o que eu tenho também. Eu não preciso de mais nada. Se isso é bom, guardem para vocês, porque eu estou muito bem como estou. Eu, na matéria, já tenho para viver. Não preciso mais de proteção de ninguém, de ajuda de ninguém, nem de salvação de ninguém. Eu, na matéria, já tenho tudo. Não me falta nada. Já estou completo. Um verdadeiro bicho com aparência de bom. Esses estão ligados embaixo. A salvação deles está na matéria. Então, desce para classes inferiores, porque não procurou conhecer a sua situação no mundo. Não procuraram saber quem eu sou neste mundo, o que eu vim fazer neste mundo.
Não procurou saber, não se interessou em saber. Somente a matéria. Esses já estão a caminho das classes inferiores, porque nada se acaba, tudo se transforma em seres de vida em classes inferiores. Ele, hoje, não quer saber o porquê que ele assim é, não quer saber de onde veio, nem para onde vai. Existe aí no mundo, mas não quer saber o porquê que existe. Vive aí no mundo, mas não quer saber o porquê que vive. Sabe que é assim, mas não quer saber o porquê que é assim. Sabe que tudo isto existe, mas não quer saber por que que tudo isto existe. A vida do bicho encerra na matéria. A matéria é o tudo do bicho. Então, esses, assim, já estão a caminho das classes inferiores. Julgam tudo ser, aparentemente, e verdadeiramente nada é. E outros? Ah, eu não tenho tempo de saber e conhecer de onde vim, nem para onde vou. Eu não tenho tempo para saber o porquê que eu assim sou. Eu não tenho tempo para saber o porquê ele é assim. Ah, eu não tenho tempo para estar perdendo tempo com essas coisas. O que eu li já chega para mim viver. Ah, eu não tenho tempo para saber a verdadeira origem da humanidade. Ah, eu não tenho tempo para saber quem sou e muito menos o porquê assim sou. Eu não quero saber quem sou. Eu sou o que sou. Sou eu mesmo. Penso como quero, faço o que quero e vou onde quero. Meu tempo é pouco para a vida da matéria, meus negócios. Eu não tenho tempo de estar perdendo tempo com coisas que não me interessam. E assim são esses. Vivem no mundo, mas não têm um amadurecimento completo. Vivem perturbados e agarrados ao magnético. E é por isso que aí está no mundo esta grande lapidação que faz pavor e horror. É por causa destes tipos de bichos e por causa desses que aí está a liquidação de um modo geral de tudo. A revolta de quem lhe gerou, lhe criou, ele mantém, não quer saber quem lhe gerou, quem lhe criou, quem lhe mantém, quem lhe fez, não quer saber de coisa alguma. Um verdadeiro bicho com aparência de gente. E de forma que muitos que não conhecem a causa e o efeito das coisas ficam alarmados por esquecerem que não há efeito sem causa, por não querer saber o porquê que a fase de animal racional terminou, o porquê que entrou outra fase no mundo. A fase racional não quer saber e ainda diz: eu não estou disposto a perder tempo com o que eu não conheço. Então, o resultado é esse, que aí está, salve-se quem puder. Esta calamidade infernal que faz com que o magnético entre em ação, e o magnético entrando em ação, o resultado é todo esse desconchavo de tudo, o tenebroso magnético, que não faz graça para ninguém rir, e a bicharada sofrendo as consequências dos movimentos naturais da natureza, que quer acertar tudo e botar tudo em seu devido lugar. E muitos têm pena de quem não tem pena de si mesmo. Não tem pena de si mesmo por não querer aceitar o bem de si mesmo, porque o mal tem mais valor para esses ditos que pensam como bicho, e o bem não tem valor algum. Então, não há sofrimento sem causa. Todos têm aquilo que fazem por onde merecer. Pensam como bicho, querem viver como bicho e sofrem as consequências da sua vida de bicho. É o que está aí
estarrecendo todos. O que se passa no mundo inteiro, com a bicharada e os bichos não tendo sossego para nada. Quem vive como bicho não tem sossego dia e noite, porque o bicho não tem garantia. A garantia do bicho é a matéria, e a matéria não garante ninguém. Então, quem vive como bicho está no maior desespero, noite e dia, porque o bicho não tem proteção nenhuma, porque quem vive como bicho não sabe viver, e quem não sabe viver está exposto a todos os riscos que podem acontecer. A vida do bicho é ter tudo e não ter nada, porque tudo o que o bicho tem não adianta nada. Então, aí, o bicho, pena que faz pena, e, dessa forma, o magnético em liquidação, por evolução natural da natureza ser esta, que se passa por todo o universo, de forma que quem vive como bicho não tem onde se agarrar, não tem com quem contar, porque a matéria não salva ninguém, não protege ninguém, e por causa da matéria, os bichos penando e se liquidando. Por pensar como bicho, viver como bicho e interpretar a vida como bicho. Então o resultado é este: ninguém tem sossego, ninguém tem garantia, e salve-se quem puder e se puder. E os bichos passando por estar ligado embaixo e não procurar se ligar em cima. Ligado embaixo, cada vez mais para baixo, e o que está embaixo, tudo em liquidação, como aí está. Mas o bicho, por estar ligado embaixo, não tem tempo de se ligar em cima, porque não quer saber das coisas de cima e somente de baixo. O bicho só quer saber de tudo que está aí embaixo, e quem está ligado embaixo vai cada vez mais para baixo, se liquidando cada vez mais se liquidando, por ir correndo todas as classes da vida da matéria inferior. A vida da matéria inferior são os bichos de classes inferiores. Tudo isto por o bicho ter a matéria como seu Deus, julgando a matéria o seu tudo acima de tudo. Se vai mostrar o bicho o certo que é em cima, o bicho diz logo: eu não tenho tempo de me ligar em cima, o tempo é pouco para me ligar embaixo. A vontade é livre, e o bicho segue a rotina que deseja. Agora todos, aí em apuros, a bicharada no mundo se encaminhando para a destruição de si mesmo, por julgar que ser bicho é ser mais do que Deus. E por isso a matéria é em primeiro lugar. A matéria, toda atenção e tempo para tudo. Para olhar para tudo do chão para baixo tem tempo, para olhar para cima não tem tempo. Então, bichos, o que querem de cima? Nada. Então, bichos, o que querem da supremacia racional? Nada. Então, bichos, o que querem do racional superior? Nada. Porque o bicho só tem tempo para cuidar tudo quanto é aí do chão. Para cuidar de cima, o bicho não tem tempo. Então, o resultado é esse que aí está, por estar aí a fase de recuperação. E o bicho não querer ser recuperado. O bicho não querer se ligar em cima por estar ligado em tudo embaixo, nas futilidades, nos negócios, nas leviandades. Em tudo do chão, o bicho está ligado. Em cima, não tem tempo. O bicho toma esse livro para a tua salvação. Ah, eu não tenho tempo de ler. O meu tempo é pouco para os empreendimentos da vida da matéria. Eu não tenho tempo para conhecer as coisas de cima.
Só tenho tempo para conhecer as coisas debaixo do chão. E agora dizes: é por isso que aí está esta tremenda liquidação no mundo inteiro, por o bicho pensar contra si mesmo, por o bicho pensar que na matéria aí embaixo está o tudo e em cima está o nada, e desta forma toda a lapidação para essa bicharada é pouco, por o bicho virar as costas para o tudo e a frente para o nada, como coisa que o nada possa lhe dar tudo o que precisas. O nada não tem nada para dar a ninguém. Por isso, o tudo do nada acaba em nada. O tudo do nada aparente acaba em nada. Então o bicho está ligado no nada. E por estar ligado no nada, sofre as consequências do seu tesouro, que nada é. E assim é a vida do bicho, por sempre sonhar que o nada tudo é. E é por isso que agora aí estão vendo que o nada nada é, o tudo do nada nada é, que estão sentindo os efeitos da realidade e os efeitos das aparências, e aparentam tudo serem, e que na realidade nada são. Está aí o julgamento sendo feito pela natureza, e tudo e todos sofrendo as consequências. E assim, vejam a evolução natural da natureza, que com o seu andamento vai botando tudo em seu lugar certo. Porque quem fez tudo foi a natureza, e quem mantém tudo é a natureza, e quem pode determinar tudo é a natureza, e quem pode endireitar tudo é a natureza, e quem pode corrigir tudo é a natureza, e quem pode dar o destino certo é a natureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 12º fascículo da tréplica.